Inicialmente, 2 Samuel capítulo 18, verso 33, inicialmente na palavra do Senhor. Permaneça com a Bíblia aberta no livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 18, verso 33 em diante. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Vou repetir. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Oremos. Pai Santo, fala ao nosso coração nesta noite. Instrua-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra. Queremos entender, compreender e assimilar bem as Sagradas Escrituras. Fala, pois, conosco, em Cristo Jesus. Amém. Amados, a palavra do Senhor nos ensina, no livro de Corinto, quando Paulo escreve a sua primeira carta, no capítulo 10, versículo de número 11, que tudo o que foi escrito para nossa advertência. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele fala: tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Ou seja, a palavra de Deus, ela vem nos ensinar, nos instruir, nos advertir, para que possamos vivenciá-la cada dia nas nossas vidas. Neste mês da família, pregamos inúmeras mensagens, falando com enfoque principal sobre a família, porque Deus quer famílias abençoadas na sua presença. Deus quer lares consagrados a Ele, em nome de Jesus. Deus quer famílias inteiras perante o seu altar, o adorando em espírito e em verdade. O tema e lema principal, até do banner que está atrás de mim, diz que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. E nós devemos constantemente lutar pela família, porque a família é projeto de Deus. A família não é invenção humana, não é fabricação humana, ela é projeto de Deus. Alguns produtos que nós compramos trazem a seguinte escrita, ou trazia algum tempo atrás a seguinte escrita: para obter os melhores resultados, siga as instruções do fabricante. Deus é o fabricante do casamento, e se nós queremos os melhores resultados para o casamento, para a família, devemos ir à palavra do Senhor, e na palavra do Senhor, sendo orientados por ela, nós iremos crescer abundantemente, poderosamente, maravilhosamente, em nome de Cristo Jesus. E Deus é tão sábio na sua sabedoria, na sua sapiência, Ele é tão poderoso e amoroso que Deus não oculta nada de nós. Ao escrever sobre os seus servos no passado, Ele escreve sobre as virtudes, Ele escreve também sobre os erros que eles cometeram no passado, para que nós não venhamos a cometê-los, para que nós não venhamos a fracassar como alguns fracassaram, mas termos vitória, conquistas e sermos agraciados dia após dia pelo Senhor, não cometendo coisas negativas. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós crescemos de maneira maravilhosa com a graça de Deus. Alguém contou que Einstein, que viveu casado 60 anos com a sua mulher, ele sempre procurava praticar um grande princípio: nunca praticar uma ação de uma energia negativa. Pois se eu praticar uma energia negativa, eu vou ter que produzir depois 10 coisas positivas para restaurar e consertar o que eu errei por uma energia negativa. E Einstein usava esse princípio também para o seu casamento, para a sua vida. Immanuel Kant chegou a dizer
que Deus não só nos quer felizes, mas Deus quer que nos tornemos, nos esforcemos, para que nós mesmos sejamos cada vez mais felizes. E quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, às advertências de Deus, e nelas debruçamos, meditamos, inspiramos, desejamos, almejamos, nós somos abençoados. Nós estamos diante de uma história que teve um triste fim, uma história que terminou numa calamidade profunda de um filho de Davi chamado Absalão. Neste momento aqui no capítulo 18, capítulo 13 de 2 Samuel até o capítulo 18, nos fala sobre a história de Absalão, que eu quero compartilhar com você brevemente nesta noite em nome de Jesus. Um filho perdido dentro de casa. Os filhos não se perdem na rua, eles se perdem dentro de casa. E Absalão se perdeu dentro de casa. Neste texto, Davi, ele está ali perante o palácio, na porta do palácio, esperando notícias. E os seus servos vêm dizendo para ele: olha, Absalão, teu filho, morreu. Nós fomos para a batalha. Absalão havia formado um complô contra Davi. Absalão havia dado um golpe de estado. Absalão havia tomado o trono de Davi. Davi teve que fugir de Jerusalém para não ser morto pelo seu próprio filho. Ele foge de Jerusalém, e agora há uma batalha entre os homens de Davi e os homens de Absalão, porque Absalão estava reinando sobre Judá, sobre Jerusalém, e Davi tem que fugir da sua cidade. Davi tem que fugir do seu palácio. Quando Davi foge, diz a palavra que um homem chamado Simei o vai amaldiçoando, e Davi foge. Mas agora Absalão está morto, e Davi ele está chorando por Absalão. Ele vai andando e dizendo: Absalão, 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 meu filho, Absalão, quem me dera que eu morresse em teu lugar. Mas Davi foi negligente, Davi foi omisso, Davi cometeu vários erros com o seu filho, que nós não podemos cometer com os nossos filhos. Se nós queremos nossos filhos abençoados, bem-sucedidos, principalmente na vida espiritual, que é o principal, nós precisamos praticar a palavra de Deus e não fazer o que Davi fez. A Bíblia nos conta a história de Absalão, capítulo 13 ao capítulo 18, do segundo livro de Samuel. Absalão, o nome Absalão quer dizer o pai da paz. Olha que nome bonito, pai da paz, Absalão. Absalão era o filho primogênito de Davi. Absalão automaticamente seria o sucessor de Davi. Absalão seria aquele que ia assumir o trono no lugar de Davi. Quando Davi fosse morto, Absalão seria o próximo rei. Teria um reinado brilhante. E Absalão quer dizer exatamente isto, o pai da paz. Certamente, quando Absalão recebeu este nome ao nascer, Davi cheio de boas intenções, Davi com coração alegre, ao pegar Absalão no filho, ao ter a criança no seu colo, ao ver o sorriso do seu filho, ao ver ali o primeiro choro do seu filho, ao sentir o pulsar do coração do seu filho, ao sentir ali a emoção toda que um pai sente ao ter o seu primeiro filho em seus braços, ele disse: o nome dele será Absalão, pai da paz. Porque certamente ele vai trazer paz sobre a nação de Israel, aonde ainda há conflitos, aonde ainda há batalhas, aonde ainda há intrigas, aonde ainda há discórdias. Meu filho, como pai da paz, ele vai trazer paz. E a nação vai desfrutar de uma paz fenomenal, uma paz gigantesca, uma paz gloriosa, e o meu filho será um instrumento de Deus para levar paz a essa nação. Eu creio, imagino eu, por causa disso, nessa concepção, Davi, homem segundo o coração de Deus, ele deu o nome de seu filho de Absalão. Mas a história de Absalão, eu quero dizer para você, querido pai, querida mãe, amados pais, que não adianta termos boas intenções em relação aos nossos filhos, se não houver investimento espiritual na vida deles. Alguém já chegou a dizer que o inferno está cheio de boas intenções?
Você já ouviu, quem sabe, muitas vezes esta frase? O inferno está cheio de boas intenções. Não adianta você ter boas intenções em relação aos vossos filhos, ao seu casamento, à sua família, sem ter investimento. É preciso investir. Davi tinha emoções, sentimentos maravilhosos, intenções extraordinárias, gloriosas, mas maravilhosas mesmo. Mas Davi não investiu como deveria investir na vida do seu filho. Ele não fez o que deveria fazer. E agora ele estava chorando. Absalão, Absalão, meu filho, quem dera eu morresse em seu lugar. Ora, não podia morrer no lugar de Absalão, porque já estava morto. Para Davi, foi tarde demais. Para nós todos, que não possa ser tarde demais. Por isso, há tempo na caminhada, na jornada, nós podemos nos corrigir, nós podemos nos acertar, nós podemos entrar no trilho, nós podemos desfrutar da graça de Deus, se ouvirmos a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui num ritual, não estamos aqui num cerimonial. Nós viemos para adorar ao Rei dos Reis, viemos para nos reunir com os irmãos na fé, viemos para celebrar ao Senhor, viemos para cultuar ao Senhor, viemos para receber a palavra de Deus. O que aconteceu com Absalão? O que aconteceu com Davi? A Bíblia diz que Absalão tinha um irmão chamado Amon. Este irmão chamado Amon tinha uma irmã, uma meia-irmã, que era irmã de Absalão, chamada Tamar. E a Bíblia diz que Amon se apaixonou por Tamar, a sua meia-irmã. Ele ficou muito apaixonado por Tamar. O capítulo 13 nos narra essa história. E Jonadab, que era tio de Amon, foi consultar Amon, foi falar com Amon, e deu um conselho para Amon, dizendo: Amon, quer dizer algo a você, finja que está doente, mande o rei, peça ao rei, que Tamar venha lhe servir um alimento, e quando Tamar vier lhe servir um alimento, você force Tamar e deite com ela. Amon, então, apaixonado por Tamar. A Bíblia diz que o amor de Amon por Tamar, que eram irmãos, Tamar, irmã de Absalão, também filha de Davi, Absalão, filho de Davi, Amon, filho de Davi, ele forçou Tamar, ele violentou Tamar, estuprou Tamar, deitou com ela, fez o que não poderia fazer. O seu amor para com ela era tão grande que a Bíblia diz em Samuel capítulo 13, que ele estava até magro, ele emagreceu de tanta paixão que ele sentia pela sua meia-irmã. Algo doentio, algo sem razão, algo sem sentido, algo totalmente perturbador, e ele violentou Tamar. A Bíblia diz que Absalão, ao saber disso, Absalão, ele fica revoltado, e ele quer e decide no seu coração matar Amon. Eu vou matar Amon, eu vou tirar a vida de Amon, eu vou vingar a violência que ele fez para com a minha irmã. E a Bíblia diz que o rei Davi, ao saber da notícia, ao saber que a sua filha fora violentada pelo seu filho Amon, diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 13, se você quiser olhar, no versículo de número 21, ouvindo o rei todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque odiava Amon, por ter ele forçado a Tamar sua irmã. Veja bem agora o versículo 23 do capítulo 13. Passados 2 anos,
2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azon, que está junto a Efraim, e convidou a Absalão todos os filhos do rei. Passados 2 anos, 2 anos, 2 anos. No verso 37 diz que Absalão, depois ele fugiu e se foi para Talmai, filho de Amiúde, que era a casa do seu sogro. Passado 2 anos, odiando o seu irmão. 2 anos, um irmão odiando o outro. Diz ainda, para você entender, eu já explico o detalhe, o verso 20, que Tamar esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Tamar vai morar na casa de Amon, não na casa de Davi. E Davi comete aqui 3 erros, 3 falhas gigantescas. Primeiro erro dele, ele não exortou, ele não repreendeu o seu filho Amon. Ele não, segundo erro, ele não consolou Tamar. Terceiro erro, ele não puxou a orelha, ele não advertiu, ele não repreendeu Absalão, dizendo: olha, Absalão, corrige esse tua ira, corrige essa tua falha, muda esse sentimento do seu coração. Você, Absalão, quer matar o seu irmão Tamar, Amon, você, Absalão, quer matar Amon. Absalão, não faça isso, a vingança não nos pertence, nós não podemos ser vingativos. Mas diz a Bíblia que em 2 anos Davi se cala. Ele não consola a filha que está sofrendo, ele não repreende o filho que peca, ele não repuxa a orelha do filho que intenta matar o outro. Ele fica mudo, fica calado. Meu querido, minha querida, não adianta boas intenções, é preciso investimento, é preciso sentar com o filho, sentar com a filha, é preciso correção, é preciso disciplina, é preciso amor manifestado em ações na vida dos nossos filhos. Ele não faz nada. Eu não sei se Davi não tinha amizade com a sua filha. Eu não sei se Davi aqui vivia de pompa, vivia do seu reinado, do seu trono. Era um homem muito ocupado, muito atarefado, que corria para lá e para cá e fazia um monte de coisa ao mesmo tempo, que não tinha tempo para sentar com seu filho, a sua filha. Talvez o seu filho está se perdendo, a tua filha está se perdendo. Emoções, intrigas, discórdias, iras, raivas, traumas, gerando na mente deles por coisas que a vida trouxe, que aconteceram. E você, pai, não tem a audácia, a competência, Davi não tinha, de sentar e falar: filho, o que você fez estava errado. Você cometeu um grande erro, uma grande falha. Chamar Tamar e falar: Tamar, vem aqui, Tamar, o seu irmão praticou uma imoralidade contra você. Mas Tamar, você, como diz aqui a palavra, ficou desolada. Você não vai viver desolada, você venha para mim, eu vou te abraçar, porque você é minha filha. Amon, vem cá, eu vou te abraçar apesar do teu erro. Você é meu filho amado, eu te amo com amor eterno. Você errou, mas eu te amo, vem cá, eu vou te corrigir, eu vou te disciplinar. Você não pode fazer mais isso. Absalão, vem cá, senta aqui, Absalão, senta aqui agora. Vamos conversar sobre isso. A Davi, amado, ele se cala. 2 anos, 2 anos, 2 anos. Como se isso não bastasse, no versículo 23, diz que após os 2 anos, Absalão tosqueava as ovelhas. Verso 24, foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo fez a tosquia, peço que com o teu servo venha o rei e os seus convidados. No versículo 32, no finalzinho,
pois assim já o revelaram os feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amon. Ou seja, desde o dia em que Tamar foi forçada por Amon, a feição, fisionomia de Absalão era matá-lo. Todo mundo sabia. E Davi dizia que nada sabia. Todo mundo tinha ciência. E Davi dizia que nada sabia disso. No versículo 24, ele chama o rei e os seus servidores. Amon chama para um banquete, Absalão chama para um banquete. Mas a intenção de Amon ir ao banquete era participar de uma festa. Mas a intenção de Absalão em chamar Amon era matá-lo. E veja o versículo 24. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com teu servo venha o rei e os seus servidores. Irmão, irmã, os 3 erros que ele já tinha cometido, não repreendeu, não exortou, não ademoestou, agora ele perde a oportunidade de sentar com seus filhos e corrigir todo aquilo que estava acontecendo. O filho Absalão está chamando: pai, venha até aqui, pai, venha com seus servos. Ele dá uma desculpa esfarrapada no verso 25, não querendo ser pesado para o seu filho. Pai não é pesado para filho. Dá uma desculpa, ele não vai. Ele manda os seus filhos todos e ele não vai. E por não ir naquele evento, naquela festa, Absalão matou Tamar. Não, matou Amon. Ele mata Amon. Mata Amon. Irmão, pensa comigo. Se Davi tivesse ido, se Davi tivesse comparecido, pelo menos para espiar, pelo menos como uma diligência ali, para resolver a situação, pelo menos por precaução, por prudência. Mas é aquele pai negligente que fala assim: isso é briga de crianças, isso é briga dos meninos, isso é discórdia dos meninos, deixa eles fazer o que querem, deixa os meninos, isso é coisa de criança, isso é coisa de jovem. Eu estou ocupado reinando, eu estou ocupado aqui governando Jerusalém, eu estou ocupado no meu reinado, eu não posso sentar com eles, eu estou atarefado. Davi perde a oportunidade de sentar à mesa com os filhos e falar assim: vamos resolver a situação aqui agora, ninguém vai morrer. Já houve tragédia demais nesta casa, já houve tragédia demais nesta família. Querido, não basta ter boas intenções, tem que ter investimento. Não basta mandar presente, tem que se fazer presente na vida dos nossos filhos, dos seus filhos, nossos, em nome de Jesus. Ah, isso é coisa de criança. Ah, isso é coisa da juventude. Ah, já eles se acertam. Acertaram? Nada. Houve ali um homicídio. E no versículo 37, Absalão foge para a casa do sogro. Verso 38. Assim Absalão fugiu, indo para Jesur, onde esteve quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Já eram 2 que Davi estava mudo. Agora mais 3 anos de distanciamento do pai para com o filho. No capítulo 14, no verso 21, Davi traz Absalão para perto dele. Diz assim o verso 21. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai pois e traz o jovem Absalão. Inclinando-se, Joabe prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti. O servo de Davi fala isso. Ó rei, meu senhor,
porque o rei fez segundo a palavra do seu senhor, seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Absalão estava 5 anos sem ver o pai. Disse o rei: torne para sua casa e não me veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Torne para sua casa, vai para sua casa e não verá a minha face. O pai não senta com Absalão. No capítulo 14, verso 28, tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei. Eram 2, silêncio. Silêncio de 2 anos. Silêncio de 2 anos. 3 anos a mais fugindo do pai. O pai manda chamar o filho. Não permite que o filho veja a sua face. Não conversa com o filho. Mais 2 anos se passam. Já foram ao todo 7 anos. Absalão diz assim no verso 32. Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá. Para que envio ao rei e dize: para que vim de Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei Absalão. E este se lhe apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra, diante do rei. Verso 33. O rei beijou a Absalão. 15:1. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele e dar um golpe de estado. O pai irresponsável, miserável, incompetente, negligente, ausente, após 7 anos, porque o filho implorou para ver a face do pai, o pai deixa ele vir, o filho se prostra diante do rei, o pai miserável Davi, ele dá um beijo em Absalão. Absalão não queria um beijo, ele queria um diálogo, ele queria uma conversa, ele queria um bate-papo, ele queria um abraço. Pai, beije só não, abrace seu filho, pega teu filho no colo, conversa com ele antes que seja tarde demais. Não seja um pai ausente, negligente, que não se envolve com os filhos. Tem muitos filhos perdidos, tem muitos lares detonados, tem muitos filhos órfãos de pais vivos, que não estão nem aí com os filhos, que os trancam num quarto, onde tem internet, onde tem tudo das redes sociais, mas não conversa com eles, não brinca com eles, não senta com eles, não os pega no colo. Meu filho amado, vamos conversar, como foi o seu dia? Eu te amo com o amor da minha alma. Irmão, para Davi foi tarde demais, para você não é tarde demais. Pai, não ser negligente. Mas eu trabalho que nem um condenado, eu sofro, eu trabalho de sol a sol, para dar o melhor para o meu filho. Teu filho não quer os teus bens, ele quer a tua presença. Mas pastor, espera aí um pouquinho, mas eu dou tempo de qualidade para meu filho. Irmão, qualidade não presta para nada, se não houver quantidade. O mito da qualidade é errado, é mito, é fantasioso. Tem que ter qualidade, mas quantidade em meio à qualidade. Não é só uma coisa. Bárbara, uma escritora, ela disse o seguinte: quanto tempo, dando palestra, quanto tempo, é perguntar para o auditório, você gasta por dia
para tirar o lixo da sua casa? Pegaram o lixo, colocaram na rua, juntaram tudo e pôr na rua. As pessoas disseram, 5 minutos. 5 minutos por dia, pegar o lixo e pôr na rua. Aí Bárbara disse assim, você investe 5 minutos por dia no seu filho? Não. Então o lixo está sendo melhor para você, tem mais qualidade na sua vida o lixo do que o seu filho. Aí eu quero qualidade, dizia Bárbara. Você vai no restaurante, caríssimo, caríssimo, caríssimo. Você fala, eu quero o bife de melhor qualidade. O bife mais caro desse restaurante. E você está faminto, faminto. Aí o garçom vem, toda aquela pompa, tudo bem arrumado, né? Aquele restaurante com música de fundo, aquele restaurante maravilhoso, todo extraordinário, e traz aquele prato assim, extraordinário, maravilhoso, e coloca na mesa, todo tampado, e você tira a tampa para comer o bife, e é um pedacinho desse tamaninho assim. Você fala, mas só isso? Neste preço? O garçom fala, mas nós estamos oferecendo qualidade. Não é assim que você faz com seus filhos? Não é assim que fazemos com a nossa família? Se a qualidade é importante, como um bife pequenininho. Mas se a quantidade é importante, tem que ter mais tempo, em nome do Senhor Jesus. Eu lembro aquelas igrejas rurais. Eu nasci numa cidade, que não era cidade, chamado São João da Cristina, onde o vento chega lá e faz a curva e volta, não tem mais para onde ir. Um lugar rural. Comia poeira durante o dia e barro quando chovia. Ainda criança, pequeno. Muito tempo atrás. Mas na hora do culto, era bonito de ver as famílias chegando para o culto, todas as famílias. Pai, mãe, todos os filhos chegando para o culto. Todos eles. Nós íamos para o culto na época, quando eu era bem pequenininho, de carroça, de charrete, chamavam na época. Mas no culto, uma igreja rural, tem lá até hoje, São João da Cristina, 10 quilômetros de chão batido, de terra. Mas você chega na hora do culto, naquela igreja até hoje, tem que ser de 450, 500 pessoas louvando a Deus, às 9 horas da manhã e às 7h30 da noite e nas quartas-feiras. Famílias inteiras, famílias inteiras. Eu tinha uma ovelha na primeira igreja que fui pastor, que elas andavam 10 quilômetros a pé, casal e os filhos no colo, na igreja, família inteira. Conheci uma família que tinha 15 filhos, 15. Mas na hora do culto eles tinham uma rural, eles iam para a igreja com a rural, com os 15 filhos. Descia aquela turma da rural, 15 cadeiras na igreja, 15. Mas a família estava ali, porque o pai estava investindo nos filhos, porque o pai queria o filho no altar de Deus, porque o pai criava o filho na casa de Deus, em nome de Jesus. Pai que só quer a prosperidade financeira para o filho, está condenando o filho ao fogo do inferno, lamentavelmente, porque a riqueza não leva para o céu, prosperidade não leva para o céu, que leva é a salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Nós precisamos investir nos filhos, e Davi aqui não investe no filho, ele dá um beijo em Absalão. Absalão não queria beijo, Absalão queria abraço, Absalão queria diálogo, Absalão queria conversa. Pai, 7 anos que não conversamos, 7 anos que eu cometi um grave erro, pai, 7 anos. E quando Absalão se prostra, era para o pai Davi se levantar como o pai do filho pródigo, dizer, levanta filho, vamos fazer o banquete, você está de volta, louvado seja Deus, vamos festejar. Mas Davi não faz isso. E Absalão, movido de raiva, de ira, e a raiva e a ira cresce contra Davi, ele dá um golpe de estado. E numa batalha, lutando contra os homens de Davi, Absalão é morto, e Davi está chorando. O que fazer para que isso não aconteça? É preciso diálogo entre pais e filhos. É preciso conversar com os nossos filhos. É preciso ensinar-lhes, como nós falamos aqui, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo quando for velho não se desviará dele. Como que eu ensino? Andando no caminho do Senhor. Não é, filho, faço o que eu estou mandando, mas não faço o que eu faço. Não, filho, faço o que eu estou fazendo.
Eu estou andando no caminho do Senhor, e você vai andar comigo neste caminho juntos, de mãos dadas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia fala em Jó capítulo 1, que os filhos de Jó faziam festas e banquetes, e Jó de madrugada, ele reunia os seus filhos, e fazia banquetes a Deus, sacrifícios a Deus, dizendo assim: talvez um dos meus filhos ou filhas tenham pecado contra Deus, eu preciso santificá-los. Ele acordava de madrugada, para santificar seus filhos no altar de Deus. Você já fez isso alguma vez? Você ora pelo seu filho? Você ora, intercede pelos seus filhos? Eu oro, pastor, eu oro para que eles sejam ricos, para que eles sejam prósperos, para que eles tenham o mundo inteiro. Isso é besteira. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Malaquias, abra comigo em Malaquias, nos traz uma palavra de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Quero ler com você em nome de Jesus. Capítulo 4, quem achou, diga amém. Marca, arruma para mim, está no ventilador, só põe no... Obrigado, querido. Malaquias capítulo 4, quem achou, diga amém. Verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Coração de pai convertido aos filhos, coração dos filhos convertido aos seus pais, corações convertidos em nome de Jesus, amém? Diz o finalzinho: para que não venha e fira a terra com maldição. Se você quiser repreender a maldição da sua casa, o pai tem que ter o coração convertido ao filho, e o filho o coração convertido ao pai. Tem que haver relacionamento entre pai e entre filho. Não adianta dizer, mas meu filho sabe que eu amo. Amor não é sentimento, amor é investimento em relacionamento. A Bíblia não diz ame de boca, a Bíblia fala, prove nas ações que ama, porque o amor é paciente, benigno, não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Amor não é sentimento, amor é relacionamento em nome de Jesus. O que faltava entre Davi e Amon, Absalão e Tamar era relacionamento. Não adiantava dizer, mas o meu filho sabe que eu amo. Não, você precisa se relacionar com seu filho, a sua filha. E isso vai acontecer quando o coração seu é convertido ao coração do seu filho, em nome de Jesus. Mas talvez você pergunta, mas pastor, por que Davi não fez isso? Eu respondo para você, eu te explico. No capítulo 12 de 2 Samuel, Davi foi repreendido por Natã, por ter adulterado com Batseba e mandado matar Urias, o marido dela. Davi cometeu adultério com Batseba, matou o marido dela, Urias, e a tomou como esposa. No capítulo 13, começa a desavença, a paixão de Amon por Tamar. Segue o capítulo 14, a tragédia. Capítulo 15, mais tragédia. 16, 17 e 18, a conclusão da tragédia, a morte de Absalão. Talvez Davi não queira ter falado com seu filho, porque Davi sabia que ele tinha pecado também. E por causa do seu pecado, ele se cala. Como que eu perdi a moral para falar com meu filho? O gesto de Davi foi totalmente errado. Porque mesmo tendo errado, Davi tinha que chamar
Absalão, Tamar e Amon e falaram assim: olha, papai errou, papai falhou, mas papai se corrigiu diante de Deus. E a graça de Deus veio sobre a minha vida, eu fui perdoado, eu fui santificado, eu fui literalmente perdoado, Deus esqueceu dos meus pecados e hoje eu fui restaurado. Então, filho, eu tenho moral para te exortar, porque a graça de Deus já me alcançou em nome de Jesus. Pai convertido ao filho e ao pai, que não esconde atrás do seu pecado e busca viver uma vida de negligência e ausência, mas é o pai que, apesar de ter pecado, mas ele é convertido ao coração do seu filho, ele reconhece que a graça de Deus está sobre ele, que ele já foi perdoado, e ele perdoado por Deus, ele pode impedir os seus filhos de cair nos mesmos erros, em nome de Jesus. Filhos convertidos aos seus pais são filhos que entendem que o erro que papai cometeu, eu não preciso cometê-lo, eu não vou cometê-lo, e a graça de Deus também está sobre a minha vida, e eu não preciso viver os traumas em família, mas já precisamos receber a graça de Deus na nossa família, em nome de Jesus. Há muitos irmãos aí fora que não conversam. Eu repreendi um na cidade se dizendo: você precisa voltar a conversar com o seu irmão, não é de nenhuma igreja, se voltar a falar com o seu irmão, você precisa restaurar com o seu irmão. Ele disse: pastor, mas quando os bens falam mais alto, não tem como retornar. Eu falei: mas você está errado, volte e se quebrante e reconcilie com o seu irmão. Que não adianta depois que o irmão morre, fala: meu irmão, me perdoa, meu irmão, papai morreu, papai, me perdoa, papai, papai, eu tinha que ter falado com o senhor, filho, me perdoa, filho, eu tinha que ter trazido você mais à igreja, filho. Aí é tarde demais, não adianta mais. Para que não seja tarde demais, invista na vida de vossos e nossos filhos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Nome de Jesus. Talvez você investe em tempo na internet, em tempo em filmes, em tempo em jornais. Aí o culto a Deus parece algo interminável. Aí este culto tem que se investir mais, em nome de Jesus. Rodrigo, prepara o vídeo para mim. Se tiver a ponta, você me avisa. Eu queria, antes de concluir essa mensagem, passar um vídeo. Eu gostaria que você assistisse. E depois nós vamos adorar, eu vou orar. Para que nós sejamos pais segundo o coração de Deus. Para que o tarde demais, pode apagar, não aconteça nas nossas vidas. Davi perdeu. Para Davi foi tarde demais. Que para você, apague a luz ali para mim, não seja tarde demais, mas que você possa receber algo de Deus nessa noite. Pode soltar, Rodrigo, por favor. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu.
Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Você, pai, é responsável pelo seu filho. Você, pai, é responsável pela criação do seu filho diante do altar de Deus. Nós ouvimos ali o autor dizendo: eu vou. Você, pai, é sacerdote da sua casa. Para Davi foi tarde demais. Não permita que para você seja tarde demais. Caminhe ao lado do seu filho. Mostre para sua filha que o andar com Deus não é evento de um final de semana lá de vez em quando, mas é algo constante, direto, na presença de Deus. E aqui nós pregamos o que Deus manda pregar, goste ou não goste, porque não venho aqui para agradar ouvidos, mas a Deus. E se Deus está falando com você, a mesma fala deste personagem, deste homem cristão, deste autor que escreveu livros, inspirou filmes e participou de filmes. Eu digo a você, você vai? Ele dizia: eu vou. Eu também digo: eu vou. E você? Não faça como Davi, se calou achando que o silêncio é a resposta do perdão. Silêncio não é a resposta de nada. Silêncio é a resposta de ignorância. Silêncio não é a resposta de nada. Davi, quem sabe, estava pensando assim: mas com o tempo, com o passar dos anos, tudo vai se resolver entre os meninos. Nada se resolveu, tudo piorou. Não é o tempo que vai melhorar as coisas, é diálogo, é conversa, é relacionamento, é investimento em relacionamentos em nome de Jesus.
Certo pai dizia: eu trabalhei a vida inteira numa grande empresa para o sucesso da minha empresa, e a empresa prosperou muito, e o meu filho queria estar comigo e dizia: não posso ficar com você, filho, porque eu tenho que ir para a empresa, eu não posso ficar com a esposa, tenho que ir para a empresa. E a empresa cresceu muito e trocou de dono, ele foi dispensado, não precisava mais dele. Ele disse: a empresa não precisa mais de mim. Eu voltei para casa, meu filho também não precisava mais de mim, nem minha esposa, acabei ficando sozinho. Em primeiro lugar na sua vida é Deus. Em segundo lugar na sua vida é a sua família. Em terceiro lugar é o seu trabalho. E o resto vem reboque na sua vida. Então, meu querido, vista no seu filho. Um filho que se perdeu dentro de casa. Absalão. Não adianta agora dizer: se eu tivesse, se eu. Ainda há tempo de corrigir-se e juntos caminharmos com toda a família na presença de Deus, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos cantar. Adoremos. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro Para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti, quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Vai ser muito abençoada essa família, em nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa, Deus quer que nessa noite você consagre o seu lar diante de Deus. No vídeo ele dizia: eu vou, não vou perguntar quem vai orar pelos meus filhos, eu vou, não vou perguntar quem vai conduzi-los ao caminho de Deus, eu vou, não vou perguntar quem vai repreender, tirar as coisas negativas da vida deles, eu vou. Ou seja, pais que assumem
responsabilidades. E se você é um desses, está dizendo essa noite, você pai e mãe, eu vou, sai do seu lugar, vem diante do altar para a bênção final, em nome de Jesus. Eu e minha casa, bem forte, bem animado. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos. Eu vou. Chega mais pra frente um pouquinho. Chega mais pra frente. Eu e minha casa serviremos a Deus. Glórias. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Será abençoada. Será abençoada. Será abençoada. Minha descendência frutificará a tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Ei, minha casa, serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Com alegria. Glória a Deus. Eu e minha casa Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Glórias a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, como teu ministro da nova aliança, eu ministro sobre o teu povo, ó Pai, as mais ricas bênçãos dos altos céus. Louvado seja o Senhor pela tua palavra. Louvado seja o Senhor pela grandiosidade do Senhor. Louvado seja, porque hoje estamos dizendo: eu vou. Famílias, pais, lutando pela família, dialogando, com presença, orando pelos filhos como já orava, clamando pela família como os servos do Senhor clamavam. Ó Pai, em nome de Jesus, aqui estão diante do teu altar centenas de filhos representados por essa multidão perante o teu altar, Senhor. Abençoa, Senhor, derrama graça, Senhor, derrama poder, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, Pai. Ó, bendito seja o teu nome, ó, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu creio que nesta noite o Espírito Santo agiu. Eu creio que nesta noite o Senhor falou aos nossos corações e continuará falando, Senhor. E toda a glória é do Senhor, todo louvor é do Senhor, toda a honra é para o Senhor, dia após dia, porque somos apenas canais nas mãos do Senhor, para a ação do Senhor, em nome de Jesus. A glória é tua, Pai. Louvado seja pelos lares, pelas famílias, perante o teu altar. E aquele filho, aquela filha que está distante, nós profetizamos nesta noite, nós declaramos nesta noite que ele já está voltando para o caminho do Senhor, que ele já está voltando para a presença do Senhor, e que ele há de entrar de mão dada com seus pais, adorando ao Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Queremos ver famílias inteiras no teu altar. Pai, mãe, filhos, avós, sogro, sogra, tios, tias, primos, famílias inteiras no altar do Senhor, juntos exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Glórias sejam dadas a Ti, Pai. Supra, Senhor, toda necessidade. E obrigado, porque para o Senhor não há impossíveis, porque para o Senhor tudo é possível. Louvado, 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 louvado seja em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre os amados, hoje, agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Dê um abraço que está ao seu lado.